tem questões do ambiente, do trabalho, que influenciam, eventualmente, para um burnout, mas tem questões internas também, desse lugar de uma altíssima responsabilidade. Perfeccionismo também está ligado, né, em alguns estudos com burnout. Essa coisa da autossuficiência. Tem aspectos externos, mas tem aspectos nossos também, que acabam levando a gente para situações que a gente deixa de se cuidar como precisa e como deveria. Então, assim, tensão muscular, dor de cabeça, irritabilidade, humor mais deprimido. O burnout, ele tem características que podem ser confundidas tanto com ansiedade quanto com depressão. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Juliana Grasso. Ela é psicóloga, doutora em ciências e mentora de empresários que querem performar, mas sem abrir mão da sua saúde mental. E aí, Juliana, se apresenta para a galera do VDcast. Ai, Vitor, primeiro quero muito agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você que é meu mentor, que é meu mentor efetivamente há 1 ano, mas que eu acompanho, né, há bastante tempo, então estar aqui é realmente uma realização, né, a possibilidade de, enfim, estar aqui com você, e por isso que eu estou até, né, meio emocionada, então... enfim, muita gratidão mesmo pela oportunidade. Que massa, Juliana. Feliz que você está aqui e feliz que você vai poder compartilhar com o mundo lá fora e a galera do VDcast essa sua visão de que resultado sim, mas não a qualquer custo, né? Uhum. O que eu vejo hoje são pessoas se dedicando para os seus negócios, mas muitas vezes esquecendo da saúde, muitas vezes negligenciando a família, muitas vezes sacrificando mais do que deveriam e poderiam em prol de um número. Uhum. Qual é a sua visão quanto a isso? Vitor, é interessante, né? E você tinha me falado para eu me apresentar, e eu acho que me apresento contando um pouquinho por que é que eu hoje, né, me dedico a ajudar pessoas a terem uma vida mais saudável, a viverem com mais presença. Eu passei, né, por um burnout. Então, você viveu isso? Vivi isso. Antes, né? Então hoje eu sou psicóloga, tenho a mentoria, trabalho, né, com atendimentos, mas lá atrás a minha primeira formação foi administração de empresa. Então, assim como a maioria dos meus colegas, a gente na administração aprende, né? Então, planejamento financeiro e foco e faz, e tudo muito normalizado, trabalhar 14, 16 horas por dia, aquele sonho, né, de grandes empresas, ou mesmo de empreender, mas sempre com um foco muito grande no trabalho, né, em produzir, em realizar o que está ok, mas deixando de lado esses aspectos importantes, né, que são é o que eu falo, né? Às vezes eu chego nas mentorias e começo assim, pessoal, e aí, estão dormindo bem? E a pessoa assim, eu dormir? Aquelas brincadeiras, né? Como assim dormir? Pra que serve? Pra que serve, né? Estão comendo bem? Ah, não, mas pra quê, né? Pulo refeição. Então, percebe que a gente está falando de coisas que são assim, necessidades básicas, fisiológicas, mas enfim, contando um pouquinho que esse é o meu background lá atrás. E assim como meus colegas, né, já comecei a trabalhar no primeiro semestre da faculdade. Então, enfim, aquela vida que a maioria de nós acaba levando... A tal da correria. Exato, a tal da correria que meu marido sempre fala, né? Fala assim, quando a gente pergunta e a pessoa sempre está na correria, tem alguma coisa que não está legal. Isso é uma coisa importante de falar, porque em momentos da sua vida você está acelerando, é legal. A gente chama de sprint, né? Uhum. O cara está fazendo algo, realizando algo importante. Eu estou no sprint agora. Ontem, anteontem foi meu evento. Hoje é o dia que eu tenho entre um evento e outro. Amanhã, depois é maestria ao vivo. Uhum. Quando a gente está gravando isso, hoje é dia 14 de março. Então, 15, 16, 17 de março foi, para você que está ouvindo aí, ou vai ser para mim, que estou aqui no passado, maestria ao vivo. E ontem, anteontem foi o Mastermind. Uhum. Esse dia de intervalo, eu escolhi aproveitar para poder gravar o VDcast. Então, eu estou num sprint. Uhum. Agora, se na outra semana for esse mesmo ritmo, eu não consigo manter por muito tempo. Então, meu próximo evento, próximo maestria ao vivo é daqui a 1 ano. Uhum. Mas se eu tivesse esse ritmo sempre, não ia rolar. Então, sprint é bem-vindo. Só que ele só é um sprint se ele é uma aceleração isolada e que entre sprints a pessoa respire. Porque senão o cara não está em sprint. Ele só está no estado de correria que vai dar problema, né? Exato. E na verdade, isso que você chamou, né, de continuar nisso é o estresse crônico. Uhum. Né? É quando a gente está num nível ali...
ter picos, como você falou, A gente é feito para isso. Feito para isso, tá tudo dentro. Agora, quando a gente vive lá, né? Eu até falo, lá no pico tem menos ar, né? Não tem relacionamento. Então, enfim, entrei, né, nessa correria. Comecei como assistente de marketing, cresci muito na empresa, fiquei lá durante 12 anos e fui diretora executiva. Então, imagina, né? Além de todas essas questões, né, que eu já vinha lá daquela mentalidade de que não tem que parar, é só ir para frente, com várias responsabilidades, unidades em vários lugares do Brasil, muitas pessoas para liderar, muitos processos para cuidar e a vida acontecendo. Uhum. Nesse meio tempo, né, porque eu falo, esse era o foco, né? Nesse meio tempo eu casei. Nesse meio tempo eu tive um filho e aí sei que, né, é uma experiência que você está vivendo. Tô vivendo agora. Né? E você... Casei tem 1 ano e minha filha nasceu tem 1 mês. Um dia antes do meu aniversário. Que então legal. a gente tá ali, eu sou do dia 10. Que massa. Isabela dia 9, né? É. E claro que assim, aquela correria, né? Então tinha funcionário o tempo inteiro e tava, né, num ritmo, ainda que com criança pequena, tive a oportunidade de ficar, né, um tempo a licença maternidade, achei horrível. Imagina, eu queria trabalhar, então quantas vezes eu não estava resolvendo coisa, pude ficar na minha casa, mas já fiz um negócio que nem existia muito na época, que era o home office. Porque a minha necessidade de produzir, de fazer acontecer, de liderar, e essa é uma característica, Vitor, que eu vejo muito nas pessoas que têm burnout. Porque, às vezes, a gente pensa no burnout muito assim, dentro do corporativo, né, com recursos escassos, talvez com líderes tóxicos, e vem mesmo, né, de um estudo desse lugar do corporativo. Mas eu não tinha nada disso, eu estava feliz, eu estava produzindo, né, estava vivenciando, inclusive em casa, maternidade, tudo mais, mas sempre assim, tudo muito na correria. Bom, o fato do meu filho nascer já começou a me trazer alguns questionamentos, né? Então, essa coisa, mesmo na licença, de estar sempre tendo que trabalhar, e assim, não, pode ligar que eu atendo, pode, né? Só que o tempo foi passando e o aniversário de 2 anos do meu filho, eu tive, sabe, daqueles eventos, daqueles picos que a gente tem, eu saí de manhã, dei aquele beijinho na testa, ele estava dormindo, era o dia do aniversário dele. E eu cheguei à noite, e assim, aqueles 5 minutos antes de dormir, e aquilo quebrou o meu coração, né? Foi uma coisa que eu falei assim, tem alguma coisa que eu preciso cuidar. Fora outros Mas que sintomas. bom que você percebeu, né? Então, perceber... Tem uns que não percebem, não. Então, Vitor, eu acho que até percebe, mas ainda não tem a clareza. E eu acho que o que me faltava era a clareza do que eu estava sentindo. Vi que tinha uma coisa que não foi tão legal, queria ter estado com ele no dia do aniversário, mas ainda assim, vamos lá, porque é que nem navio, né? Navio não estava a parar, assim, não, vamos parar o navio. Não, você tem que diminuir, aí você tem que... Então eu percebi, mas ainda assim, continuei tocando a vida. Até que, quando ele tinha 3 anos, estava assim... Acho que como muitas das pessoas que me ouvem, né, no auge da produção, do trabalho, né, do status, daquele lugar que a gente alcança, né, que o trabalho, sim, né, dentro aí de um processo de foco, de competência, de formação, a gente alcança. Estava indo trabalhar, plena, então, deixei meu filho na escola, tô indo. E aí eu comecei a sentir meu coração bater meio acelerado. Talvez, né, você me pergunte, mas foi a primeira vez que isso aconteceu? Não, não foi. Só que as outras eram assim, normal, vamos lá, é nervoso do momento. O que teve nessa vez para ser diferente? Vitor, eu acho que assim como vários outros momentos que eu tinha passado, era um momento desafiante, como aqueles que a gente passa, seja, né, trabalhando numa empresa, ou seja, como empresários, empreendedores. E eu não acho que tinha uma situação específica, mas talvez eu tinha chegado nesse lugar de ultrapassar limites e ainda não tinha a clareza. Então eu comecei, né, coração acelerado, ainda assim não cogitei voltar para casa. Continuei, segui, falei, não, preciso ir para o trabalho. Aquela coisa, né, não, a capitã tem que chegar, e tem gente me esperando, tem reunião, não posso desmarcar. Só que aí o meu corpo, acho que ele, né, pensou o seguinte, putz, ela não está entendendo, vamos dar um susto maior. Vamos subir, né? E o meu braço esquerdo começou a ficar dormente. Ixi. Aí, Vitor, eu tenho que te dizer que... Aí deu medo, né? Aí a coisa ficou séria, né? Aí deu medo.
Aí, e olha só, Isso né? é um possível sintoma de infarto, né? Para quem tá ouvindo aqui e pode Sim. não saber, talvez. Não, infarto, AVC, né? Uma série de... Bom não é. Exatamente. Bom não é. E você vê, né, um outro aspecto que eu vejo muito, então vivi na pele, mas vejo nas mentorias e nas pessoas que eu atendo, é essa questão do mito da autossuficiência. Uhum. Então, assim, eu faço tudo, eu resolvo tudo, não é nada. E aí, que seria natural, né? Taquicardia, braço dormente, para tudo e vai. Não, eu liguei para um amigo meu, cardiologista, que até esses dias eu encontrei com ele e falei assim, Roger, eu tô falando seu nome em um monte de lugar, em entrevista, eu nunca te perguntei, ele, nem sei o que você tá falando, Ju, mas pode falar. Pode falar, que, então né? tá bom. Um querido cardiologista. E eu liguei para ele. Falei assim, Roger, tudo bem? É que é o seguinte, eu tô com taquicardia, eu fico pensando, né? Que como a gente tá desconectado, né? Como naquele momento eu estava desconectada. Eu tô com taquicardia, meu braço esquerdo tá dormente. Roger, é estresse. Então, assim, eu só tô te ligando para você confirmar, porque assim, eu preciso trabalhar, as pessoas estão me esperando, tem um monte de coisa para fazer. E ele, queridíssimo, né, falou assim, Ju, eu acho, mas olha, porque ele não, ele, enfim, trabalha na hemodinâmica, né, então ele não fica ali no pronto-socorro, eu tô pedindo para uma colega minha te esperar aqui na recepção, eu vou descer para te dar um oi, mas assim, só por desencargo, né, porque... Mas assim, depois a gente conversando, ele falou assim, Ju, eu fiquei muito assustado. Porque realmente tem situações em que a pessoa pode desencadear, ainda que não tenha nenhuma questão genética, né, nenhuma, vamos dizer, pressão alta, nenhum outro tipo de condição fisiológica que levasse a qualquer caso, como você falou, infarto, AVC. Eu tinha 30 anos de idade, hoje eu estou com 42. Então, assim, não era para estar desse jeito, né? E aí você foi lá? Aí fui, né? Aí é que eu falei, nessa hora deu medo. Eu falei Ele assim, falou que só "Peraí." dá um oi e te internou. Quase foi isso, né? Na verdade, eu passei o dia todo fazendo exames, porque percorremos, né, as questões cardiológicas e os exames normais. Aí fui fazer, né? Nem lembro se era Mas ele tomo, foi se era sábio, né? ressonância. Porque se ele falasse qualquer outra coisa, você não ia, né? Muito sábio, né? Por isso, né? Nossa vida, as bênçãos, né? Que são os amigos, que são as pessoas que gostam da gente. E mesmo esses insights, a gente estava falando um pouquinho antes, né? Dessas coisas que acontecem que você fala assim, não é possível, né? Foi o meu anjo mesmo que direcionou. E eu acho que realmente, naquele momento, ele foi inspirado. Porque se ele tivesse entrado, não, mas eu acho que você é isso, Ju, tal. Não, vem cá, a gente toma um café. E aí eu fiquei o dia todo fazendo exames. E olha só, Vitor, um outro aspecto que é essa que eu falei, né, dessa autossuficiência, é essa coisa de não querer preocupar. Não queria preocupar ninguém. Então, assim, eu estava passando mal, liguei para esse meu amigo, fui para o hospital e não avisei meu marido. Porque eu falei assim, eu vou lá, resolvo, não preciso preocupar ninguém. Então, você percebe que, sim, tem questões do ambiente, do trabalho, que influenciam, né, eventualmente para um burnout e outras questões, mas tem questões internas também desse lugar de uma altíssima responsabilidade, perfeccionismo também está ligado, né, em alguns estudos com burnout, essa coisa da autossuficiência. Então, tem aspectos externos, mas tem aspectos nossos também, né, que acabam levando a gente para situações que a gente deixa de se cuidar como precisa e como deveria. Cara, muito legal, muito legal. E aí você fez os exames e qual foi o veredito? O veredito, Vitor, foi o seguinte, olha, você está bem. Graças a Deus. Graças a Deus. E saí com uma receita de ansiolítico. Para continuar bem. Para continuar bem, né? E aí, de novo, aí começa a conectar aquele pontinho, lembra do aniversário que eu não estava? Depois, né, essa situação e outras que hoje, né, eu vejo com clareza que já eram sinais. Quando tudo isso foi se conectando, eu entendi que eu precisava mudar aspectos na minha vida. E aí caiu aquela ficha, né, de assim... Que bom que cedo, né? Isso com 30, né, que você falou? 30 anos. Que bom que cedo, né? Que bom que cedo, mas eu também comecei muito cedo, né? Então eu já estava naquela... Né, eu acho que eu com 30 anos, eu, assim, estava num momento da minha carreira que pessoas que tinham mais de 40, 45 anos estavam vivenciando. Sim. Mas tem gente que tem 40, 45 e que nem parou para ver o que está sentindo ou vivendo, né? Exato. Tem gente que não parou nem para avaliar como é que tá. E isso é bem assustador. Eu tenho um conhecido que não faz check-up
com medo de achar alguma coisa. Quem procura, acha. Não vou fazer teste, não vou fazer exame, não. É burro, né? Não tem como chamar de qualquer outra coisa, né? O exame, ele não faz aparecer nada que não tem ali. Ele só revela o que tá ali, né? Então, você tá com medo, você tá com medo de fazer exame, você é burro, tá bom? Vá lá e faça seu check-up. Todo ano você deve fazer. Uhum. E você falou uma coisa agora, o check-up físico, importantíssimo, maravilhoso, mas e o check-up emocional? Né? E o check-up das atitudes, dos pensamentos, dos comportamentos, a gente não faz. Que, aliás, como é que é isso? Onde é que vai? Isso aí eu não sei onde é que é. Isso aí eu não sei, não. Como é que faz? Essa é uma proposta que, na verdade, eu inspirada, inclusive, até por uma coisa que eu vi você falando esses dias do check-up do negócio, né? É fazer realmente, encontrar momentos de fazer uma avaliação. Então, por exemplo, hoje a gente tem instrumentos que conseguem mostrar para a gente se uma pessoa está num risco maior de burnout ou qual é, né, o nível de ansiedade que a pessoa está vivendo e o quanto isso pode eventualmente realmente virar um outro problema, inclusive físico. Né? Porque não tem como. Quando a gente fala de pensamento, a gente fala de sentir, a gente fala de hormônios, a gente fala de estresse. O estresse inflama o nosso corpo e aí a gente começa a ter uma série de sintomas físicos e não sabe. Então, esse olhar do check-up físico, mas também o check-up emocional, entender como é que eu tô. E claro que assim como a gente não faz um check-up físico sozinho, a gente não consegue fazer um check-up emocional sozinho. Então, por isso, profissionais de saúde, psicólogos e mesmo mentorias, como é o caso da minha mentoria, que tem um foco no cuidado emocional, né? Claro que como resultado a gente tem uma série de coisas. A gente eventualmente tem melhores relacionamentos, a gente tem uma saúde física melhor, mas é ter a clareza de que são aspectos que a gente precisa cuidar. Né? O físico é importante, o mental é importante, o emocional é importante, o espiritual é importante. E se a gente só vive, né, só foca toda a nossa energia em um desses aspectos, muito provavelmente a gente vai, por essa desconexão, ultrapassar limites aí que podem realmente custa caro. Trazer consequências, né, muito, muito difíceis. Tá, então quem está escutando a gente, o que eles têm que fazer? Se não dá para se autoavaliar, qual é o caminho? Vitor, tem alguns caminhos, né? Então, assim, o primeiro caminho é começar... Se eu pudesse dizer assim, qual é o primeiro passo? É começar a se conectar com o que está acontecendo com você. Então, eu acho que esse exemplo do seu amigo é legal, porque é isso. Não, eu não vou fazer check-up porque eu não quero encontrar. E, às vezes, a gente não para nem para se perceber, né? Porque tem dores que a gente não quer encontrar em nós. Sofrimentos, dores, lembranças, né? Então, muitas vezes a gente precisa parar. E aí, o primeiro convite que eu faço é da autopercepção. Então, como é que estão os pensamentos? O que esses pensamentos estão me fazendo sentir? E o que esse sentir, né? Sentir emocional e sentir no corpo. Existem caminhos para isso, né? Então, existe o mindfulness, existe a própria psicoterapia. E aí tem uma questão que é importante quando a gente fala do burnout, que é, no caso da minha mentoria, a mentoria Soul, em que eu trago essa visão global do eu comigo, eu com o outro, eu com o mundo, mas não é, por exemplo, para a pessoa que está, assim, na crise que eu tive, né? Então, eu tenho esses dois momentos, que é o momento de prevenir... Para quem está antes ou depois da crise, mas não na crise, né? Na crise, a gente tem outro protocolo, né? Que é um protocolo com avaliação de psiquiatra, eventualmente, se necessário for, com medicação, né? É um processo que também é importante que tenha terapia, porque a gente está falando da fase aguda. Né? Então, na fase aguda, a gente precisa intervir. Mas, normalmente, quem já teve burnout uma vez, não, eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam assim, não, eu já tive 2, 3 burnouts. Não. Gente, não, isso não é... Né? Normal não é, né? Não é normal. Né? Então, é muito aquele orar e vigiar. Então, assim, o que eu preciso fazer? Que atenção eu preciso ter para mim mesmo? Quais são os aspectos comportamentais, de pensamento e de ação que eu preciso cuidar para não entrar nisso de novo? E para quem está começando a se perceber com sintomas, e aí vou falar alguns dos sintomas, né? Muita tensão. Então, assim, tensão muscular, dor de cabeça, irritabilidade, né? Um certo humor mais deprimido. Então, não é à toa que até alguns profissionais de saúde, hoje está ficando mais disseminada essa informação, mas o burnout ele tem características que podem ser confundidas tanto com ansiedade quanto com depressão. Né? E aí precisa ter uma clareza importante, porque cada coisa a gente cuida de uma forma. Né? Então, para além disso, sintomas gástricos,
que a gente não imagina, né, que tem a ver, mas é isso. O nosso corpo, quando a gente está num nível de estresse muito alto, Ele tenta avisar, né? ele tenta avisar. E é aquilo, luta ou fuga, né? Então, toda a nossa energia vai para os membros, e aí aqui dentro, estômago, intestino, mas a gente não liga, não conecta uma coisa com a outra, né? Então, um outro sintoma muito comum é o que a gente chama de despersonalização. Como é isso? É como se você... Então, imagina o seguinte, Vitor. Eu sou sua mentorada, então eu sei como que é a sua energia, eu sei a sua entrega, né? Eu vivo junto com você, eu sei importar, eu sei do que você está falando. E eu sei que é genuíno e é aquilo que você fala e faz. Imagina, Vitor, que você começasse a sentir assim, nossa, não estou mais com essa... Não tenho mais tanta empatia por aquele mentorado que vem me trazer um problema. Nossa, eu não estou mais com energia dessa entrega. Uma desconexão, né? Uma redução no envolvimento, no engajamento. E esse era um dos sintomas que eu agora, né, com esta clareza, já era uma coisa que eu estava sentindo antes. Então, ainda que eu estivesse feliz, que eu estivesse muito bem, que eu, né, na minha visão, eu tinha dores muito difíceis no pescoço, não tinha travesseiro que desse certo. Então, assim, tem uma época que a gente passou, troca travesseiro, troca colchão, troca isso, troca aquilo. E essa questão da diminuição do gosto por aquilo que eu estava fazendo. E aí, imagina, quando a gente trabalha numa empresa, né, e tem coisas que a gente pode fazer. Vamos dizer, quando a gente está trabalhando numa empresa e está se entendendo ali, percebendo que tem burnout. Você pode aceitar, então, assim, essa é a empresa que eu estou, essas condições, né, os recursos que eu tenho, não tenho como mudar, vou aceitar e tocar a vida. Pode mudar. E aí, muitas vezes, a mudança, quando você está numa empresa, não é uma mudança externa, né? Você não tem como mudar os programas, as regras, os recursos, mas aí é um trabalho de mudança interna, né? Então, como é que eu faço para lidar com essa situação de forma que eu encare de forma diferente e não, eventualmente, o entorno, ou realmente tomar a decisão de sair. Então, quando a gente está falando de o burnout numa situação corporativa, é uma coisa. Agora, quando a gente é empresário, empreendedor, não tem um RH que a gente, né, de repente, começou a se sentir mal, alguém percebeu, ou a gente foi no médico, tem um afastamento de 15 dias. O que a gente faz, né? Quando nós somos essa pessoa que precisa se cuidar e que precisa, na verdade, entregar, produzir e, né, fazer os eventos que tem que fazer, as reuniões, as entregas. Então, é muito difícil e, por isso, é um foco importante para mim hoje, né? É que a gente perceba que o burnout ele pode acontecer fora dos ambientes corporativos, pode acontecer em situações que a gente... Não é que a gente desgoste do que a gente está fazendo, isso é muito contraintuitivo, né? Porque às vezes fica muito essa coisa assim, não, tô com burnout, porque eu não aguento mais. Não. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Uau. E qual é o caminho de volta? Se alguém em casa estivesse se identificando numa situação delicada, além de buscar um profissional, óbvio, Sim. quais são ações que eles podem fazer agora? Ou para começar o caminho de volta, ou para não acabar nisso? Vitor, eu sei que a palavra que eu vou falar é uma palavra que precisa de muitas explicações, mas eu acho que eu vou conseguir olhar um pouquinho de forma ampla, que é presença. Tá. E o que é presença? Presença é, primeiro, a gente estar não só presente fisicamente, mas mentalmente naquilo que a gente está fazendo no momento. Uhum. E hoje os celulares não ajudam muito a gente a fazer isso. E é difícil resistir, né? Dificílimo, né? Hoje a dependência de redes sociais, né? O que a gente falava antes da nomofobia, que era a dependência de tela. Eu nem sei se hoje tem uma nomenclatura especial quando a gente fala de redes sociais e todos esses, né? É dependência, como se fosse uma dependência de substância. Uhum. No cérebro, né? Os circuitos cerebrais funcionam da mesma forma. Funcionam da mesma forma. Então, presença, então, para perceber como eu tô, o que eu estou pensando, o que o meu pensamento me faz sentir. Não tem como a gente não começar daí. Porque se a gente não começa daí, acontece o que aconteceu comigo. Vai parar lá no hospital. Sim. Né? E eu falo muito, né, nas mentorias que, assim, meus mentorados, minhas mentoradas, eles podem tropeçar em pedras, mas não vão tropeçar naquelas que eu tropecei. Isso. Né? Então, começar a perceber alterações, sono,
apetite, sem razões fisiológicas, então eu sempre oriento, né? Quando tem algum tipo de alteração fisiológica, claro, percorrer, ir no médico, fazer o check-up que você falou, mas perceber que são sinais que o corpo e a mente vão dando que a gente não pode deixar passar. A gente precisa retomar. Então, eu acho que o primeiro ponto é observar os sinais. O segundo ponto, trazer clareza e não negligenciar. E entender qual é o seu caminho, né? Então, como é que eu ajudo as pessoas a encontrarem os caminhos? Através dos valores. Não tem como, né? Então, quando eu tive o burnout, não estava claro para mim quais eram os meus valores. E ter clareza dos meus valores mudou completamente tudo que eu faço e fiz, né? E venho fazendo desde então. Que massa. E o que você o que você vem fazendo desde então? Me conta um pouco das suas vitórias nessa sua trajetória, porque antes o que você oferecia era apenas o seu atendimento. E nada de errado, tem um monte de gente que só faz atendimento e é feliz. Mas você mudou um pouco a sua forma de prestação de serviço, de contribuição com o mundo de tempos recentes para cá. Mudei. Acho não, né? Graças também a você e a tudo que eu venho aprendendo, né? E eu lembro que a primeira vez que eu entrei na mentoria, né? E eu te perguntei, porque chegou um momento, Vitor, que assim, para quem atende, né, 1 a 1, chega uma hora que a gente chega no limite da agenda. Alcança um teto, né? É o teto do relógio, né? Só que tem uma horas diferença. Extras do dia, né? Não tem horas extras do dia. Só que essa minha trajetória me ensinou que eu não queria e não ia chegar neste limite, né? Parar antes, né? Você quer parar antes. Exatamente. O que é confortável. Exatamente. Confortável e saudável, né? Porque aqui a gente já está falando de um entendimento de que, sim, eu poderia atender todos os dias, 15 horas. Essa não era a questão. Só que 2 coisas me motivaram. A primeira, preciso honrar o meu caminho, aquilo que eu acredito e os meus valores, que são saúde, família e trabalho. Nessa ordem. Nessa ordem, né? Porque a saúde, quando a gente não tem saúde, a gente não consegue nem estar, né? Cuidar do outro, cuidar da família. Então, a saúde é muito importante. Então, a partir daí, eu entendi que eu tinha 2 caminhos. Primeiro, eu precisava passar esse conteúdo para mais pessoas, só que dentro dos limites de hora da semana eu não conseguiria. Viável. Então, começar a trabalhar com grupos. E aí, na verdade, na psicologia a gente faz grupos terapêuticos e tudo mais. Mas o que acontece, Vitor? Nesse meu caminho eu aprendi muita coisa, né? Então, quando eu fiz a transição, eu fiquei 6 meses a 1 ano entendendo outras coisas, quando eu saí efetivamente, né, da empresa. E esse caminho, ele teve sim a terapia, mas ele teve muito mais coisa, né? Então, ele teve meditação, ele teve técnicas de relaxamento e energização, teve terapia floral, né? Então, eu fui me especializando em vários desses caminhos até que entrou a psicologia na minha vida. E aí eu fiz a psicologia, né? Depois entrei no doutorado, que era um doutorado que meu trabalho foi criar um programa de educação socioemocional para pais de adolescentes. Uau. E aí o que foi muito legal é que na defesa da tese, os professores disseram assim, olha, tá bom, né? A gente quando vai fazer um estudo científico, a gente tem que fazer um recorte. Você fez um recorte pais de adolescentes. Mas vamos falar a verdade, isso que você desenvolveu é para qualquer adulto, né? Sim. Por quê? É manejo emocional, é olhar para suas próprias emoções. Todo mundo precisa disso, né? Todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa disso. Se a gente tivesse... E assim, desde 2020, a Base Nacional Curricular traz educação socioemocional. Só que aí, Vitor, o que acontece? A gente... Não sei, né? Quem está vendo a gente, não sei você, mas assim, a gente não sabe, a gente não foi educado emocionalmente, né, para se perceber, para se conhecer. Então, é um trabalho que ele ainda tem um tempo, né, para acontecer. Então, esse trabalho de educação socioemocional, então tudo isso eu te contei por quê? Nos atendimentos 1 a 1, dentro, né, da psicologia, existem certas, não vou dizer limites, mas assim, é um outro tipo de trabalho. Na mentoria, eu entendi que eu podia trazer todo esse universo, que era um universo como diretora executiva,
qualquer universo, como uma pessoa que vivenciou o burnout, que é o universo de uma psicóloga que estudou manejo emocional, tudo isso de forma estruturada para que as pessoas pudessem, através da mentoria, criar novos caminhos, né? Então, a mentoria, hoje, ela traz essa perspectiva. Então, o que me fez, inclusive, né, chegar até você, foi a possibilidade de criar, então, como atender, sair do 1 a 1, né? Na verdade, tirar essa limitação de lugar, de tempo e espaço, para um movimento de falar com mais gente, né? Ampliar. Escalar mais, né? Quebrar essa ampliar relação tempo-dinheiro, né? Exatamente. Você pode ter, inclusive, mais dinheiro usando menos tempo. Não precisa ser diretamente proporcional, né? Um não precisa depender do outro, né? Sim. E como é que foi essa trajetória? De um para vários. Você criou sua mentoria? Conta um pouquinho de como foi. Você está agora na 3ª turma já, né? Na 3ª turma de mentoria, sim. Estou no 2º ciclo, né? Com você na mentoria. E, Vitor, foi bem desafiante, para te dizer a verdade. Por quê? Quando a gente, né? Então, quando eu nos meus atendimentos 1 a 1, tenho resultados, então, assim, as pessoas realmente vivem transformações. Eu digo, eu tenho resultado como psicóloga que acompanha pessoas e nesse conhecimento, né, que eu proporciono, que eu divido, né, que eu compartilho com essas pessoas. Mas, primeira coisa, a psicologia, então, uma coisa que as pessoas sempre falavam, né, mesmo quando eu entrei, que é, Juliana, mas se você tem um trabalho que é legal, as pessoas gostam, você precisa pedir depoimento. Aí eu falava assim, como é que eu vou pedir depoimento de... É só pedir, ué. Então, claro, né, depois você, né, foi me trazendo aí alguns questionamentos, né, que me fizeram pensar, mas são travas de quando a gente está, né, dentro de uma profissão específica, com um conselho específico. Então, foram algumas travas que eu tinha, né, e eu não sei se você lembra a primeira, imagina, né, tem tantos mentorados, mas acho que a primeira vez que eu entrei na mentoria, quando a gente falou de valor de sessão, e aí eu falei, poxa, não, Vitor, mas tem o CRP. E você falou assim, não, mas peraí, abre aí essa tabela. Vamos ver essa tabela. Você acreditou que tinha um valor que é fixo e que você não poderia passar dali. Isso. E aí eu entrei, minha época do direito me fez olhar para isso, porque não faria sentido nenhum ter uma regulamentação do máximo que você pode cobrar. Faz sentido uma regulamentação do mínimo que você deve cobrar. E era exatamente aquela planilha. Não era o máximo. Só que na sua cabeça você já estava no máximo do que era possível e que você nem podia ir além dentro da sua profissão. O que não se mostrou verdade, né? E olha só, por isso que esse é um dos pontos que eu acho muito importante trazer, que é a questão da mentalidade, né? Porque, assim, são coisas, e olha só, né? Tem a psicologia, tem o doutorado, muitos anos dentro da universidade, que também vai deixando, né? É como se, assim, a gente vai moldando o seu pensamento. Vai moldando o pensamento. E para mim sempre foi muito conflituoso, porque na verdade eu venho de empresa, né? Eu vivenciei muitas coisas, então assim, e acho que até por conta da necessidade de fazer mesmo uma transição, eu brincava que era a minha vida passada. Então, mas você, né, psicóloga, mas você fez antes. Não, isso aí era Passou. Outro momento. Igual eu no direito, eu falo, eu sou advogado, mas já passou. Tipo isso, mas foi muito importante quando eu trouxe a conexão, né? Porque assim, as coisas que eu vivi, as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, tudo que aconteceu comigo faz com que hoje eu possa ser a mentora que eu sou. Total. Né? E foi muito bonito, né? Ontem eu estava conversando com uma mentorada e ela falou assim, Ju, e ela soube, né? Porque eu conto também. Então, assim, são desafios que eu tive, né? Nesse processo de, inclusive, me assumir mentora, né? Porque assim, não, psicóloga, doutora, né? Tem ali uma coisa. E foram coisas que a gente foi desconstruindo, né? Na mentoria. E às vezes leva tempo mesmo, né? Até você internalizar, aceitar que é assim e experimentar, né? Muito, muito, leva tempo, né? E para mim, eu preciso viver as coisas. Então, assim, eu aprendo pela orientação das outras pessoas, mas eu preciso de um tempo de vivência para isso, né? E para mim foi difícil mesmo, né? Então, entender que, como mentor, eu podia entregar muito mais, né? Porque eu podia trazer tudo isso que eu vivi, né? Então, assim, na administração, eu fiz pós-graduação em gestão estratégica econômica de negócio, fiz uma série aprendi muita coisa, vivi muita coisa, abri um monte de filial. Então, assim, só que na psicoterapia é um movimento diferente, porque essa é a grande diferença, né? De ser mentora, né? Do que eu vejo hoje do meu trabalho como mentora e como psicóloga. Como psicóloga,
eu recebo mais, né? Eu falo menos, é mais, são questões pontuais, né? Na clínica. Como mentora, não. Como mentora, eu posso trazer, né? Isso é o limite, você escolhe também, né? Exato. Você vai na exata medida que você se sente confortável também, né? Exatamente. Então, isso fez muita diferença. E eu acho que essas foram, assim, os grandes desafios, né, que eu tive, mas também, e aí eu preciso também citar uma pessoa que foi muito importante, porque assim, né, Vitor, quando eu entrei na mentoria, eu já entrei em tudo, né, que eu falei, tudo que o Vitor entrega, eu tô lá, quero fazer. Então eu fiz CCZ, fiz vida de mentor, fiz tudo. E eu tive um anjo muito especial, que foi o Rafael Livramento. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso, né? Enfim, tava naquela coisa, né? Não, mas, puxa, como é que eu faço, né, para montar tudo isso? O que eu trago para a mentoria? Porque é tanto conhecimento e a gente tem isso, né? A gente quer passar tudo, a gente quer entregar tudo, né? Vou até fazer um adendo para a galera que está em casa. O Rafa Livramento, ele é do Master e ele é um anjo do programa Vida de Mentor. O que é um anjo? Um anjo é alguém que passou pelo programa, teve resultados e ele volta ao programa para auxiliar os novos alunos na sua jornada. Então é um formato que eu criei para aumentar o nível de suporte dos meus alunos do Vida de Mentor. E aí a gente olha nicho, a gente olha afinidade para poder fazer esses casamentos aí de anjo com o aluno do Vida de Mentor para melhorar a nossa entrega e ser melhor para quem está entrando no programa, né? Vitor, assim, tudo que eu tenho para dizer, né, sobre a mentoria é maravilhoso, né? Porque realmente é mentalidade, é ambiência, é orientação, né? E o Rafa, numa das nossas, então eu estava assim, como é que eu faço isso? Como é que eu vou do 1 a 1, que eu, né, para mim tô tranquila, né, faz parte daquilo como é que o que eu trago, Rafa, de tudo isso que eu já estudei, de tudo isso e como é que eu faço para fazer no grupo, né? Porque eu vejo na mentoria que funciona, mas a sua mentoria é diferente da mentoria que eu penso, né, que eu estruturei, que eu pensava na época. Por quê? Hoje a sua mentoria é Hot Seat, então maravilhoso, a gente, né? Mas o tipo de trabalho que eu faço, eu preciso trazer psicoeducação. Eu preciso explicar para as pessoas, né? Então, sabe o que acontece? Sabe o que acontece no seu cérebro? Sabe o que acontece quando você fica estressado? Sabe como é que você pode, então, quais são as ferramentas? Eu preciso explicar um pouco mais, né? Porque tem um conceito específico. E só para também aterrissar aqui para a galera, as mentorias têm formatos distintos, né? Então você pode ter uma mentoria de início, meio e fim, que você transfere um conhecimento, como é o caso lá do Vida de Mentor. Lá são 5 encontros: criar, vender, entregar, escalar e a formatura. E em paralelo a isso eu tenho a minha mentoria normal, que 2 vezes por mês eu entro ao vivo e tiro dúvida das pessoas, que foi o que a Juliana chamou de hot seat, né? Cada um faz a sua pergunta e, no caso, eu vou e respondo. Se fosse no Master, por exemplo, cada um faz a pergunta e o grupo todo contribui. Então, são formatos diferentes, não tem um melhor ou pior, né? São só formatos diferentes que você pode usar na sua vida de mentor. Uhum. E aí, eu estava, né, nesse movimento de criar, de estruturar a mentoria, e o Rafa foi muito querido, e aí ele foi, assim, me ajudando também nessas quebras, né, dessa rigidez que a academia traz, que enfim, a universidade, né, e aí teve um dia que ele até falou assim, não, Ju, e olha só, Vitor, eu quando tive esse encontro com o Rafa, eu já estava com um grupo de mentoria. Eu tinha estruturado, mas assim... A sua primeira turma. Minha primeira turma. Quanto que você cobrou lá e quantos que você vendeu? Lá eu cobrei 2.500 e vendi 4 cadeiras. No começo, meio e fim. Isso permanece, né? A minha mentoria tem 12 encontros. Tá. Mas eu não estava gostando, Vitor. Ai, eu não estava entendendo. Te incomodava no formato? Então, eu não sabia, né? O Rafa que me... E eu comecei a explicar para ele. Eu falei, Rafa, eu estou fazendo, assim, eu vejo que elas estão tirando valor, elas trazem, né? Mas eu não sei. Ele falou assim, tu me conta mais. Eu falei, não, né, eu direciono e eu faço, tal, assim, desse jeito meio... Aí ele falou assim, você está sendo meio professora, né? Nossa, Vitor, foi impressionante. Na hora que ele falou isso, parece que caiu, assim, uma coisa. O véu saiu dos olhos. Eu falei assim, claro, porque assim, de novo, né, foi o que eu vivenciei durante muito tempo. O ambiente que você estava inserido a vida inteira, né? E aí, quando ele falou isso, ele falou assim, Ju, eu tenho certeza. E olha só, né, o Rafa, coincidentemente,
Ele tinha sido anjo da Cíntia Soares, minha amiga queridíssima. Conhece uma outra amiga minha do Rio de Janeiro. E aí ele falou assim, Ju, se sentarmos, eu, ela, ele, mais algumas pessoas, né? Dentro disso que você está, né? De bem-estar, de prevenção de burnout, de manejo emocional. E a gente tiver questões, como você vai fazer? Você vai gostar? Você vai ter... Eu falei assim, nossa, vai ser maravilhoso. Ele falou assim, é isso. É você trazer o seu conhecimento, você trazer você, né? Porque você é o que você estudou, você é os títulos que você tem, mas você é tudo que você viveu. Isso. E não uma aulinha que outra pessoa podia fazer Ctrl+C, Ctrl+V e dar no seu lugar, né? Exato. O que você deve dividir com o mundo é aquilo que só você pode dividir naquele formato, né? Quanto mais único, melhor, né? Exatamente. E nesse, então, eu tive esse encontro com o Rafa e eu tive, então, o próximo encontro, né, da mentoria na mesma noite. Vitor, foi surreal. Porque, assim, eu cheguei com uma outra energia. Eu cheguei com a energia da mentora. Não com a energia da psicóloga, ou com a energia da professora, ou com a energia... Eu cheguei como mentora e eu percebi que a energia delas também mudou. E aí, para mim, foi o grande, né? Foi o grande clique. Eu falei assim, nossa, eu gosto disso, né? Eu não sabia que eu ia gostar. Eu intuía que esse movimento como mentora era algo que me chamava atenção. E aí, voltando, né, no gancho que eu me lembrei de falar disso, eu estava com uma mentorada ontem e ela sabe, então, né, desses desafios e eu trago todos os meus desafios. Compartilho com elas até para que elas também, né, possam entender que existem situações e como a gente pode manejar essas situações. E ela falou assim para mim, falou assim, olha só, né, imagina se você não tivesse se aberto. Era um contexto em que ela estava dizendo que o trabalho, né, que a gente fez juntas fez ela enxergar que ela podia, sim, fazer aquilo que ela queria fazer no negócio, mas que ela não precisava deixar de estar com a família. Ela retomou questões, né, exames e tratamentos de saúde que ela tinha parado. E ela falou assim, imagina se você não tivesse se aberto para essa oportunidade que Deus te deu de ser mentora. Isso teria, né, você não teria entregue, você não teria me ajudado e transformado a vida de tantas pessoas se você tivesse se fechado para isso. Uau! Para mim foi uau, muito uau, né? Porque, claro, eu vejo e elas falam, né? E eu também, todos os encontros de mentoria, eu pergunto ao final, né? Porque eu acho que é super importante a gente entender daquele encontro que ficou. Então, eu recebo os feedbacks, né? A cada encontro. Mas quando ela me falou isso, me tocou de um jeito, porque foi uma transição difícil para mim, né? Mas hoje, claramente, ser mentora me traz uma satisfação pessoal, profissional, financeira e traz resultados, né, de autocuidado, de vida, de presença, né? Então, quando você me perguntou o que faz, eu acho que a primeira coisa é presença, né? Então, eu tô com a minha família, eu tô com a minha família. Estou no meu trabalho, eu tô no meu trabalho. E eu tô ali no meu encontro de mentoria, eu sou a mentora. Isso. E isso faz... Vai trocando o chapéu, né? Cada hora uma coisa, mas quando estiver fazendo direito, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. Muito massa. E nesse processo de sair do 1 para 1 e entrar nesse formato de 1 para várias, a primeira turma tinha 10? 10? 4. Não, perdão, faturou 10 mil, né? Eram 4 a 2.500. E aí a segunda turma, como é que foi? Segunda turma, na verdade, assim, o número, né, de mentoradas sempre varia, até porque é um trabalho que eu quero fazer. Eu esses dias pensei, né? Acaba sendo um trabalho artesanal, ainda que seja em grupo, né? Porque elas têm o meu acompanhamento de perto, a gente está no WhatsApp. Então, a média é sempre 5, 8 mentorados. Sempre não sei, mas até hoje até tem sido hoje. assim, né? E assim, eu tô na terceira turma. Eu comecei com 4 também. Ah. Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. É verdade. Quando eu vi, eu estava com centenas de mentorados ativos. O formato pode ir mudando, porque é vivo, né? Não tem nada de errado. É verdade. E então fui, né, desenvolvendo a primeira turma, depois a segunda turma. Claro que eu fui fazendo ajustes também, né, entendendo o que fazia sentido, ferramentas e recursos que eu não tinha colocado. Isso também para mim é muito bom, né? Eu acho que ser mentora também me traz essa liberdade, né, de ir trazendo aquilo que eu entendo que é importante, aquilo que eu percebi que vai agregar ainda mais valor. E aí venho, então, trilhando esse caminho, né, de mentora. Mas também, Vitor, eu achei muito importante nesse caminho criar um curso, né, para ajudar líderes a identificarem o burnout, né,
Primeiro em si, Cedo, né? cedo, e também nas equipes. Esse é um curso que eu estou desenvolvendo, então acredito aí que mais um mês eu consigo colocar ele no ar. E aí, de novo, é mais uma forma de ampliar, né, o meu trabalho, que estava no 1 a 1, que foi então para as mentorias em grupo, e que seguirei, né, com as mentorias em grupo. Tenho também demanda de mentoria individual. Isso não é o meu foco maior, mas assim, não tem como. Teve até na terceira turma, eu fiz então um encontro, né, para falar da mentoria. Foi muito legal, porque mentoradas, né, das outras turmas vieram, e aí eu brinco, né, que elas mesmas venderam a mentoria. E eu ofereci, né, falei, olha, eu tenho uma mentoria individual, mas hoje eu estou focando em grupos e tudo mais. Então, assim, eu tenho hoje 3 mentorados individuais, né, que aí normalmente são processos mais específicos, em que a pessoa, enfim, prefere, né, caminhar. O que eu particularmente acho que é muito pessoal. Sim. Né? O Cada que um eu aproveita um formato melhor exatamente. Que o outro, tá tudo bem. Os grupos, eu vejo muita potência, né? Então, assim, um aprendizado, né, que um tem com o outro, a possibilidade de vivenciar e conhecer situações, recursos que o outro utilizou. Então, o grupo é muito legal, mas eu entendo também que para algumas pessoas Às vezes é sensível dividir alguma coisa muito pessoal, alguma especificidade muito única do negócio, ou muitas vezes também uma fraqueza, né? Que a pessoa não necessariamente quer que o mundo saiba, né? Então, esses são os caminhos aí, então, do 1 a 1 para a mentoria e agora para o curso. Que massa. E no seu atendimento, tem alguma coisa que você mudou a partir da gente estar junto nos programas? Vitor, eu fiz um ajuste, né, no valor da Fala aí, da foi de quanto consulta. para quanto? Porque eu acho que é um tema interessante, né? Vitor, eu dobrei o valor da consulta, né? E assim, fez muito sentido, porque mesmo depois daquilo que a gente conversou e conversando um pouco, estava abaixo, né? Então, assim, dobrar o valor da consulta já fez uma mudança super grande, né? Porque, de novo, a gente fala em um ganho de horas, né? Sim. E aí E até um perfil de cliente, né? Exatamente, exatamente. E eu acho assim, uma coisa super importante para mim, Vitor, foi a minha contribuição para o mundo, né? E eu contribuo de muitas formas, né? Então eu faço palestra, eu tenho conteúdo no meu Instagram, né? E eu acho que ter essa visão de que é importante a gente fazer o nosso trabalho, ser bem remunerado pelo nosso trabalho, né? E trazer também essa realização e o reconhecimento daquilo que a gente faz. E o dinheiro é uma forma de reconhecimento também, né? Sim. Então eu acho que essa é uma questão importante, mas de novo, é uma questão de mentalidade, né? E tem uma coisa que eu preciso te dizer, bem antes de eu entrar na mentoria, eu já te acompanhava, né, na rede social. Às vezes eu achava você meio bravo. Aí eu não sei, eu falei, sério, bravo? Eu achava você meio bravo. É que às vezes eu brigo com as pessoas mesmo. Às vezes eu brigo. É verdade. Não, depois que eu entrei na mentoria eu vi que era verdade mesmo, mas é um bravo um bravo que se importa. Né? É carefrontation, é um confrontation Adorei. com se importar. É um confronto amigável. É verdade. Mas antes, né, só te acompanhando na rede social, então assim, me chamava muito aquilo que você trazia, né, os conteúdos, mas enfim, né, até que um dia você falou de o quanto a nossa vitória autoriza a vitória do outro. Isso, a vitória de um autoriza a vitória do outro. A vitória de um autoriza a vitória do outro. E isso, para mim, foi uma mudança incrível de paradigma, né? Porque tem mesmo essa questão do ticket, de cobrar, e acho que a coisa ficou meio banalizada, como se o valor que a gente cobra, né, fosse da minha cabeça, ou então assim, eu vou cobrar e estou cobrando por algo que tem, né, que agrega valor ou não. E quando você falou de que a vitória de um autoriza a vitória do outro, eu acho que ampliou a visão de que, assim, é possível, né? É possível. A gente tem um mercado muito grande, tem pessoas de diversas, né, possibilidades. E a partir do momento que a gente confia e entrega com qualidade, agregando valor e transformando a vida das pessoas, que aí foi uma outra coisa que você falou. Quando a gente não vende, quando a gente não oferece, a gente está se omitindo. Isso também para mim, né? Porque eu via muitas vezes, e aí não tem como, né? Principalmente sendo uma profissional da área da saúde, muitas pessoas falando muitas coisas sem terem, né, um conhecimento, sem terem estudado, e às vezes levando pessoas a terem realmente vários problemas. E aí eu pensava, mas eu estudei tanto, mas eu, né, tenho um trabalho tão
tão de excelência, de qualidade, e por que eu estou me omitindo, né? Quando eu não ofereço, quando eu não falo disso para as outras pessoas. Então, eu acho que foram coisas também que mudaram, né? Para mim, mudaram alguma coisa dentro de mim nesse processo. Eu acredito que toda mudança tem que partir de dentro, né? Esse lance que eu falo e bato muito na tecla de que a vitória de um autoriza a vitória do outro, e lá dentro do programa, às vezes a gente ficou 1 hora só colhendo vitórias, né? É porque quando você vê uma pessoa dando um salto, igual você acabou de falar, cara, eu dobrei o preço da minha consulta. Tem psicólogo e outros tipos de profissionais que estão ouvindo e, cara, peraí, se ela dobrou, será que eu também não posso também? E você falou também que é uma questão de mentalidade. E eu acredito nisso também. Eu lembro que nesse processo de mudança de preço, você achou que você estava no máximo que podia já também, né? Sim. E nem tinha máximo. Você quer contar isso? Porque eu acho que é uma coisa legal, porque fala de tetos simbólicos e crenças limitadoras, né? Aham. Conta aí, então. Nesse dia, né, que a gente estava conversando, e aí foi mesmo, eu estava querendo entender como é que eu ia ampliar, né, de atender 1 a 1. E aí falei para você dessa tabela, né, do Sua conselho. agenda estava cheia. Agenda cheia. E o que eu falo sempre é que se você tem agenda cheia, é porque você está cobrando barato. É. Tem algo de errado com você. Se tem mais gente querendo trabalhar com você do que você dá conta de atender, uma forma de ajustar isso é você ajustar o seu preço. Se você cobrasse o dobro, será que a agenda ia estar tão cheia assim? Provavelmente não. Então, agenda cheia é um indício forte de que você está cobrando barato. E aí lembro que quando eu falei isso para você, você falou, mas Vitor, não tem como aumentar o preço, eu já cobro o máximo que pode. Isso, exatamente, né? E quando você falou, não, abre aí a tabela, e a gente viu, né, essas questões dos valores, você falou assim, aonde está escrito que isso é o máximo? E até você falou, olha, eu conheço psicólogas, conheço outros profissionais que cobram... A minha cobrava muito mais do que está ali, inclusive, cobra muito mais do que está ali. Agora, aquela tabela é uma indicação, é uma sugestão, e não uma limitação de até onde você pode cobrar. Uhum. E quantas limitações, né? Porque eu, em alguns momentos, me questionava, né? Como é que, então, eu posso oferecer isso que eu ofereço, né? Trazendo muito mais conhecimento, entregando muito mais, que não seja no 1 a 1, ainda que fosse mentoria, né? Isso, estando no grupo, eu percebi o quanto a gente cresce no grupo, o quanto é possível. E eu lembro que você falava isso, e tem coisas que a gente precisa vivenciar, que você falava assim, talvez vai ter momentos que você vai estar na mentoria e não vai ter pergunta, mas vão ter perguntas lá e de outras pessoas, né? Perguntas que, assim, talvez você não tivesse nem ideia de perguntar. Não seria nem capaz de conceber. Sim, e que mudam todo, né, o seu jogo, mudam toda a sua percepção. E isso aconteceu mais de uma vez, né? Então, é como se eu, aos poucos, fosse entendendo que essa possibilidade de entrega no grupo, ela era muito mais potente por vários motivos. Primeiro, por essa conexão, por essa aprendizagem cruzada, mas pela possibilidade de falar com muito mais gente. E a gente precisa disso, precisa de uma interlocução, precisa de comunicadores éticos, né? E eu acho que essa é outra coisa do grupo que é muito legal, que é um grupo que se importa, empresários do bem. Então eu também me identifiquei com essa visão, né, de que ali a gente está num grupo que quer crescer, mas não quer crescer às custas dos outros, ou às custas da saúde de alguém, às custas, né, de entregas que não sejam de excelência, que não tenham qualidade. Então, assim, são movimentos que a gente faz. E, de novo, né, olhando para a questão da saúde mental. Porque o que eu vejo, Vitor, acontecer muito, e eu falei daquele, né, movimento, daquela dado que você trouxe, né, de que 7 em cada 10 infoprodutores ou empresários do digital estão com burnout. Isso é muito sério. Assustador, né? Assustador, né? E muitas vezes a pessoa talvez não se veja numa... né, talvez em psicoterapia, ou talvez comece a perceber que tem alguns caminhos, e saber que alguém também esteve lá, também entende o que é as demandas de uma empresa, né, e como fazer disso algo que não sacrifique a sua saúde, a sua família. Isso é o que você falou, é aquilo de único, né? É o de único que eu posso entregar para o mundo. Então, quando eu assumi esse lugar, né, da mentora que sou, nossa, fez toda a diferença. Que massa, que animal. E nesse tempo, tem alguma história, sem expor nome, óbvio, né? Mas alguma história de alguma mentorada sua que experimentou um salto importante, uma mudança, uma transformação? Alguma coisa que você queira compartilhar? Ai, Vitor, tem, acho que assim,
todas de alguma forma, né? Porque quando a gente trabalha um movimento de autoconexão, de retomada, né, e reconhecimento dos valores, mas uma em especial é uma infoprodutora, uma influencer, enfim, né, muitos seguidores e tem, né, uma escola, tem ali todo um movimento. E quando a gente começou a mentoria, ela estava passando por questões de saúde muito sérias, né? Ela tinha vindo de um lançamento em que ela precisou ir para o hospital, né? Ela teve ali uma situação de saúde muito complicada. Mais comum do que a gente imagina, né? Muito comum, né? Infelizmente, muito comum. E a gente sabe que o digital, ele tem isso, né? Porque se uma empresa tem, entre aspas, um horário, sei lá, das 8 às 6, quando a gente é empresário, é o tempo inteiro a cabeça funcionando. Quando a gente é infoprodutor e está no digital, não tem essa, porque o mundo pode comprar, né? Não tem nem fuso horário. Verdade. Então, quando a gente começou a trabalhar, ela me procurou numa situação assim, Ju, eu tenho que fazer, eu adoro o que eu faço, mas assim, precisei ir para o hospital no meio do lançamento e quero entender o que está acontecendo, como que eu equilibro tudo isso. E a gente começou com esse lugar da percepção, né? Então, do eu comigo. Total. E aí eu comecei a fazer aquelas perguntas, né? Então, assim, vamos começar do básico, né? Para começar a entender para onde a gente trabalha. Como é que tá seu sono? Bem aquela pergunta, né, que eu comecei, e ela falou assim, Ju, muito ruim. Por quê? Minha cabeça não desliga, eu não consigo dormir, durmo assistindo televisão, porque é onde minha cabeça acaba, né? Acordo às 5 horas da manhã, e das 5 às 7h30, 8 eu fico no Instagram. Porque eu preciso responder, é direct, é isso, eu assim, e como é que tá a equipe? Ela falou assim, não, mas tem coisas Aí que eles tem que dormem. ser só eu. A equipe, o sono tá ótimo, a saúde mental do time tá maravilhoso. Exatamente. E aí foram esses caminhos que a gente foi percorrendo. Exercício físico, que era uma coisa importantíssima, que é uma coisa importantíssima, né? Principalmente, assim, vamos falar de questões fisiológicas. Exercício físico, o movimento, ele é do ser humano. Segunda coisa, exercício físico, ele é fator protetivo para transtornos mentais, quando a gente fala em ansiedade, depressão e tantas outras. Para além disso, para regulação emocional, né? Para balancear tudo isso. E aí, quando eu perguntei para ela, eu falei assim, e atividade física? Eu faço. Falei assim, você faz quando? Ela, não, é que eu não estou fazendo. E aí, então, cara, muito bom. É que eu não estou fazendo. Eu falei assim, então, peraí, vamos olhar para tudo isso. E aí a gente realmente foi mergulhando nas questões comportamentais, nas escolhas que ela fazia, o quanto a vida que ela estava vivendo naquele momento não estava conectada com os valores dela, que a gente, né, fez um trabalho de entender, porque é isso, parece muito bonito, que todo mundo sabe, é óbvio. Quais são os seus valores? Eu não sabia com 30 anos, né? Então, a partir de a gente estruturar uma rotina, começar a entender quais são os valores, começar a entender como é que ela podia se estruturar. Então, a minha mentoria não entra, ainda que eu tenha esse conhecimento, não dá, né, para entrar no processo, na gestão, mas assim, foi possível dar alguns direcionamentos de como é que ela podia estruturar a equipe para que ela estivesse bem e a equipe também, né, e não ela sofrendo, né, dessas questões, inclusive de sintomas físicos. Então, a gente foi, ao longo das 12 semanas da mentoria, através desses pilares, dela com ela nos relacionamentos e ela com o mundo, entendendo como que era possível, sim, performar, ter resultado, mas mantendo a saúde e a sanidade mental. E foi incrível, porque, claro, né, assim como outras pessoas que estão aqui assistindo a gente, ela continuou fazendo os lançamentos, mas assim, numa outra pegada, né? Trocou ali da empresa que era coprodutora, entendeu que ela precisava de um apoio diferenciado para que ela não tivesse o tempo inteiro sobrecarregada. Outra coisa que a gente precisou ver, Vitor, é que normalmente a gente tem essa ideia de que só a gente pode fazer e a gente vai fazer melhor que todo mundo. Isso é muito característico, né? Quando a gente fala de estresse crônico e burnout. Então, eu acho que é uma mudança aí que precisa ser feita e que no caso dela foi feita e fez assim, mudou o jogo dela. E aí é interessante. Como é que ela fez? Como é que ela fez a mudança? A gente começou a estruturar juntas dentro desse processo como que ela poderia continuar performando no negócio, mas tendo então a saúde dela, que era o que ela estava naquele momento em primeiro lugar. Exatamente. E aí o que acontece? Existem várias ferramentas para isso, né? Então,
o mindfulness, a própria yoga, né? Ferramentas de percepção. E outra coisa, Vitor, que acaba acontecendo e é parte também desse processo é que às vezes a gente vivencia questões da infância ou de crenças, daquilo que aconteceu nas nossas experiências de vida. Passaram-se 20, 30, 40 anos e a gente continua reagindo a certas coisas. E aí a gente foi entendendo, no caso dela, da história dela, que ela vinha de uma família de mulheres que nunca descansavam. Ela não lembrava da mãe descansando, da avó descansando, né? Não tinha essa possibilidade, porque eu preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Referência, né? Referências. Só que no dia a dia, se a gente não para olhar para isso, a gente passa batido, mas não deixa de sofrer por isso. E não deixa de ultrapassar limites importantíssimos, que são os limites da nossa vida, da nossa continuidade no mundo, né? Então, assim, essa foi, acho que tem outros, né, outros casos, mas acho que essa mentorada, ela, vamos dizer, foi possível trabalhar em todos esses âmbitos e fazer uma mudança em que ela não deixou de ser quem ela era, de produzir, né, de gerar lucro, de ter um negócio dela, mas ela conseguiu reposicionar dando valor e a dimensão equilibrados a cada uma dessas áreas da vida dela. E é isso que eu faço na mentoria. Animal. Juliana, parabéns pelo que você está construindo e por tudo que você está fazendo. E a mentoria tem pouco tempo, né? Tem quantos meses? Eu comecei as mentorias em grupo em agosto do ano passado. Então, tem 7 meses? É. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 7 meses? É. Tá. E quando você olha para frente, talvez então 7 anos, para onde você está indo? O que você enxerga no seu futuro como mentora? Vitor, enxergo mais grupos de mentoria, né? Acredito que em grupos maiores tem a possibilidade, inclusive, desse potencial, mas assim... É muito vivo, né? É muito vivo, mas eu acho que o meu maior não são centenas de mentorados em uma turma, né? O meu maior enfim, não vou colocar aí limites, né? Mas, né? Você quer seguir na pegada artesanal, você quer seguir nessa pegada próxima. Exato, tem que ser para mim, no que eu faço, tem que ser próximo. Não dá para eu ouvi você falando, né, um pouquinho antes, numa outra gravação, de que não dá no que eu faço. Eu não sabia o nome de uma mentorada, de um mentorado. Mas posso trazer uma provocação interessante? Claro, sempre. Cara, eu tenho muitos alunos, eu tenho muitos mentorados. E você aqui hoje falou do quanto que o Rafa te ajudou na entrega. Então, com a escala dos meus grupos, eu comecei a criar processos e sistemas e atrair pessoas para me ajudar nessa entrega. Então, o que você viveu com o Rafa, eu não testemunhei, mas é fruto do meu programa. Então, será que essa proximidade ela precisa ser com você? Ou você pode ter os seus Rafas, os seus anjos, ou outras psicólogas trabalhando com você, ou outras tutoras te ajudando na entrega da mentoria? Eu não estou falando de abrir mão da proximidade, mas talvez mudar o formato da proximidade para poder abraçar mais pessoas com o mesmo nível de qualidade ou maior. Uau, sensacional, Vitor, por isso que você é meu mentor, né? Faz sentido? Faz super sentido. Eu tinha, o que está no meu horizonte é ampliar o trabalho através de comunicar para mais gente, principalmente para quem são os tomadores de decisão, né? Para as pessoas, para os líderes que não sabem muitas vezes o que é burnout, ou quando sabem é porque a pessoa já está afastada há tanto tempo. Isso. Então, acho que para os 7, você falou, né? Eram 7 meses, mas por 7 anos em diante, com certeza seguir fazendo as mentorias em grupo, trabalhando essa questão de ampliar para empresas. Então, também ao longo desses meses, Vitor, eu acabei não falando, porque né, o foco aqui era muito mentoria, mas eu fiz vários treinamentos em empresa. Eu criei um produto que chama Jornada da Saúde Emocional. Então, é uma entrega que eu faço nas empresas, justamente trazendo essa percepção. Né? Eu falo que são sementes ali de autoconhecimento, de movimentação, de percepção, comportamentos. E esse é um caminho que eu acho importantíssimo também. Então, ampliar nesse sentido, né? Então, aí numa área mais da educação, com cursos, formações e treinamentos, para que mais pessoas não só saibam identificar, né, o que é burnout, como é que a pessoa está chegando ali numa situação mais difícil, mas que saibam também manejar, né, e cuidar das pessoas, porque ainda que a gente esteja falando de empresas, a gente sempre está falando de pessoas, né? Então, acho que essa é a minha visão aí dos próximos 7 anos.
Que massa, Ju. E onde que as pessoas podem acompanhar você, seguir você e saber mais sobre o seu trabalho? Vitor, no Instagram, né, é @doutora, DRA, Juliana Grasso. E também Graço com 2 S. Grasso com 2 S, GRASSO, doutora Juliana Grasso no Instagram e também no LinkedIn, que já é esse movimento de começar a trazer essa conscientização, né, nesse ambiente corporativo também. Também doutora Juliana Grasso no LinkedIn. Show de bola. E olha, você, quando manda uma postagem lá no LinkedIn, nem todo mundo vê. Quando você posta no Instagram, também nem todo mundo abre. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Vitor, eu posso contar uma historinha para dizer o que eu diria? Então eu vou dizer através de uma historinha. Eu tenho meu filho, né, que naquela época que tudo isso aconteceu, tinha 3 anos, hoje ele tem 15. Ele tem 1,80 m, um menino maravilhoso, né, costas largas, toca piano lindamente. E essa semana eu estava na sala e ele sentou e começou a tocar o piano, né, ensaiar, treinar. E olhando para ele, naquele momento, eu comecei a me lembrar de quando ele era pequeno. Uhum. De quando ele era bebê e tentando lembrar, né, dele no meu braço, pequenininho, né, porque agora faz muito tempo que eu já não consigo pegar ele no colo. Depois, quando ele começou a ir para a escola, quando eu colocava, e durante muito tempo ele adorava só biscoito de polvilho no lanche. E eu falava, gente, esse menino... E lembrando de fazer a lancheira, e comecei a me lembrar dos vários momentos em que eu estava presente com ele. E o que eu quero deixar para os empreendedores, com ou sem filhos, é o convite à presença. É estar naquele momento. Então, Vitor, eu estou aqui com você de coração, eu estou aqui com você. Ainda que às vezes venham pensamentos, é um treino de a gente voltar para esse momento. Reconhece o pensamento, deixa ele ir e volta para onde você estava. Né? Exatamente. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo para empresários, empreendedores e qualquer pessoa, né, que ouça, que tenha ouvido a gente hoje é: esteja presente. Porque a presença é aquilo que a gente carrega. É como se a gente gravasse emocionalmente a memória, né? Então, é uma memória que fica na cabeça, mas é uma memória que a gente sente no coração. Então, eu desejo que a gente tenha presença. Animal, Juliana. Obrigado pela sua contribuição e pelo que você compartilhou aqui no VDcast. Gratidão, Vitor. Uma alegria estar aqui com você. Valeu. E se você está assistindo aí no YouTube, que tal você clicar para conhecer a história do Rafa Livramento, que ela citou aqui como anjo dela no programa e que tem uma história empreendedora incrível. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.